Como é sabido, a Assembleia da República discutirá no final deste mês, por aprovação do Governo no final do ano passado, a denominada Lei dos Solos. Esta alteração legislativa visa, conforme a sua própria linha proponente, uma maior flexibilização nos instrumentos de gestão territorial que permitam alcançar objetivos que nos parecem ser objetivos que devem ser partilhados por todos. Um maior nível de construção em Portugal que permita fazer face às carências de habitação que Portugal notoriamente tem. Por isso, Portugal precisa indubitavelmente de mais construção. E a par de outras medidas fundamentais, como a descida de impostos, nomeadamente sobre quem constrói, sobre quem investe ou sobre os proprietários, o fenómeno da construção em Portugal é claramente um fenómeno que tem que ser tido em conta pelo legislador. Por isso, o Chega tomará a iniciativa, como aconteceu esta manhã, não só de ouvir os vários e diversos especialistas que têm vindo a pronunciar-se publicamente sobre esta matéria, como também procurará introduzir melhorias na denominada Lei dos Solos. O país precisa de mais construção e é hipócrita não compreender que esta mais ou maior construção é fundamental para que o país execute o PRR e os fundos europeus da forma o mais eficaz possível. Por isso, a ideia de flexibilizar a construção, a ideia de permitir a alteração nos perímetros dos terrenos, nomeadamente em solos rústicos, é uma ideia que não pode ser abandonada nem boicotada pelo Parlamento. O Chega viabilizará a legislação referente a estas alterações desde que o Governo esteja, e a sua maioria, dispostos a garantir algumas alterações moderadas no seu conteúdo que visem a cautelar, sobretudo, o controle dos preços, ou melhor, a aceitabilidade dos preços da habitação que vai ter vendida no futuro, garantindo que vamos estar a construir efetivamente para a classe média e para quem precisa de casas, e garantir ao mesmo tempo que será lançada uma plataforma nacional anticorrupção em matéria imobiliária. Com esta legislação, como todos sabemos, há riscos acrescidos para o fenómeno da corrupção. Isto não é lançar suspeita sobre nenhum órgão, nem de nenhum exercício político, mas sabemos que ao flexibilizar a gestão e a autorização de construção em matéria territorial, dando às assembleias municipais a possibilidade de contornar os planos diretores municipais, há um risco de corrupção extraordinariamente agravado nesta legislação. Sabemos que a questão da corrupção é uma questão decisiva e uma questão fundamental em Portugal, um cancro da sociedade portuguesa. E por isso, se queremos criar mais construção e garantir mais construção e mais habitação, não podemos descurar o outro fenómeno, que é que não só haja a denúncia, como haja os meios e a capacidade de fazer face ao fenómeno da corrupção que pode ser gerado por este instrumento. Esta não é uma questão pequena, é uma questão importante que deve ser tida em conta na discussão sobre a Lei dos Solos. Por isso, deve ou não existir uma legislação que facilite a construção e permita que mais construção seja feita nos dias de hoje? Deve. É um objetivo nobre ou não? É e deve ser acautelado pela maioria do Parlamento e o Chega fará a sua parte nessa matéria. No entanto, este acréscimo de construção deve apenas ser feito, garantido e legalmente enquadrado se garantir três coisas adicionais. Sublinho. Que os preços da habitação a ser vendida são preços aceitáveis, que a classe média e quem trabalha pode suportar, que ao mesmo tempo é lançada uma grande plataforma anticorrupção no ramo, na área imobiliária, garantindo um canal de denúncias, um acompanhamento permanente e o enquadramento legal igualmente permanente de todas as iniciativas que contornem os PDMs e criem novas autorizações de construção em solos rústicos e, ao mesmo tempo, garantindo que os custos sociais e ambientais desta alteração estão limitados e estão contidos. Isto é feito, conforme esta manhã também foi solicitado pelo Chega, com a audição de especialistas dos vários que já se pronunciaram publicamente sobre esta matéria. Por isso, esta legislação tem todas as condições para passar no Parlamento, no próximo dia 24 de janeiro, será e representará, se tiver as alterações devidas e as alterações que estamos a sugerir, será e poderá ser um passo grande na criação
de mais e de melhor habitação. E também dos limites históricos que têm existido em Portugal à construção que tanto nos tem prejudicado a nível de concorrência e a nível internacional. É por isso que o Chega fará aqui o seu papel e o seu trabalho. O de garantir que a esquerda, mesmo que se junte, não conseguirá inviabilizar a lei dos solos. E, ao mesmo tempo, garantir que esta lei não é feita para a criação de novos empreendimentos de luxo, que não é feita apenas para que os ricos venham delas a beneficiar e que não é feita para que a corrupção venha a ter ainda um outro escalão em Portugal, que é o escalão da nova construção. Temos que garantir que, havendo mais construção, há menos corrupção. E temos que garantir que estas novas construções não serão feitas à custa de milhões de corrupção, distribuídos agora a nível local, a nível distrital, a nível regional ou a nível das entidades comunitárias. É por isso, e foi por isso, que dei indicações ao Grupo Parlamentar do Chega para permitir esta viabilização, desde que estas condições fossem acauteladas. Não queria, porque sei que a semana também está no âmbito desse assunto, deixar de manifestar a posição do Chega em relação às alterações que irão à discussão amanhã, sexta-feira, na alteração da interrupção voluntária da gravidez. O país sabe e acompanhou aquilo que foi dito na última campanha eleitoral sobre esta matéria. Sabe e acompanhou a posição que expressei pessoalmente, mas também aquilo que, enquanto líder do partido, sempre disse. Não seria por minha iniciativa, nem por iniciativa do Chega, que qualquer alteração à lei da interrupção voluntária da gravidez seria feita. Nem num sentido, nem noutro. A lei que agora vai à discussão não vai no sentido de criminalizar nenhuma das propostas que vão à discussão amanhã, vão no sentido de criminalizar as mulheres ou de criar novos tipos penais. Caso isso acontecesse, mesmo sabendo que esta posição não é unânime, nem sequer consensual dentro do partido, o Chega não votaria favoravelmente a esta alteração. Entendo que este é um assunto que está pacificado na sociedade portuguesa nos últimos anos. Entendo, e foi meu compromisso eleitoral, mesmo discordando saudavelmente de outros dirigentes do partido, que não é momento nem tempo de tocar na legislação da interrupção voluntária da gravidez. Entendo também que, devido a isso mesmo, alargar os prazos neste momento de 12 para 14 semanas era dar o sinal contrário à sociedade portuguesa. O sinal de que deveríamos estar a defender a vida e não a promover o aborto em Portugal. O Chega entende que falta sim legislação para apoiar as mulheres que querem abortar a que não o façam. Para garantir que os instrumentos de objeção de consciência são efetivamente aceitos e que ninguém é violentado na sua consciência em Portugal por ser contra, a favor ou ter uma opinião neutra sobre a interrupção voluntária da gravidez. Que os médicos e os profissionais de saúde não são penalizados. Que as mulheres são acompanhadas e têm acesso a tudo e a todos os instrumentos profissionais que precisam de acompanhamento em casos de possível interrupção voluntária da gravidez. Este é um assunto que a esquerda quer trazer para a discussão no país para desviar as atenções de outros, para desviar as atenções da insegurança, para desviar as atenções da corrupção, para desviar as atenções da sua liderança fraca em Portugal. É por isso que vamos assistir amanhã a mais uma de manobras que já estavam escondidas no baú da história, tentarem ser reanimadas, sem que nós demos qualquer contributo para isso. Por isso, o Chega votará contra as alterações propostas pela esquerda, nomeadamente pelo Partido Socialista, amanhã no Parlamento, garantindo que a legislação se mantém exatamente como está nesta matéria, mas, repito, indo a jogo e indo a debate, apresentando propostas, não só para a proteção da liberdade de consciência de médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, como também reforçando os direitos das mulheres e o apoio às mulheres, evitando que o façam, que levem a cabo a interrupção voluntária da gravidez e garantindo que tenham os apoios pessoais, profissionais e morais necessários numa situação como esta. O Chega é pró-vida. E isso tem que ter também consequências. Significa que devemos promover uma cultura de vida e que devemos evitar que Portugal se torne num país de banalização do aborto. É nesse sentido que votaremos contra as alterações do Partido Socialista amanhã e proporemos, repito, legislação para reforçar esta proteção.
Gostaria de terminar esta conferência de imprensa referindo-me a uma situação absolutamente caricata ocorrida na Assembleia da República na última semana. Terei a oportunidade de hoje, ao início do plenário, fazer, precisamente perante o país e o Presidente da Assembleia da República, esta denúncia que farei agora publicamente. Na última semana, milhares de e-mails chegaram às caixas de correio dos deputados. Do que sei e do que tenho conhecimento, milhares de e-mails chegaram a todos os deputados, de direita, de esquerda, do Chega até ao Bloco de Esquerda. Estes e-mails, em grande quantidade, referiam-se à opinião e à visão de cidadãos que queriam ou que querem que o Parlamento impeça a legislação que o Partido Socialista propõe amanhã. E-mails em grande quantidade e em grande intensidade foram distribuídos por várias caixas de correio, penso eu que deputados de todos os partidos. Muitos, talvez excessivos, e que chegaram a todos os partidos. Soubemos ontem que estes e-mails tinham sido apagados das caixas de correio dos deputados e que alguns outros tinham sido bloqueados e que ainda alguns outros tinham sido apagados da caixa de eliminados dos deputados da Assembleia da República. Exigimos imediatamente uma explicação sobre o que se tinha passado e essa explicação chegou hoje por parte da Direção de Serviços Informáticos, dando uma explicação técnica para o que tinha acontecido e que procurou evitar, no fundo, a sobrelotação das caixas de correio dos deputados. A questão é que não se criou nenhum filtro para que se impedissem novos e-mails de chegar. Apagaram-se e-mails que já estavam na caixa de correio dos deputados. Esta situação é inédita na Assembleia da República. Nunca, em momento algum, desde que sou deputado ou desde que outros colegas mais antigos no Parlamento, com quem tive a oportunidade de falar, me transmitiram, nunca aconteceu que e-mails fossem apagados da caixa de correio dos deputados da nação. Isto representa, ou pode representar, para além de um crime, uma intromissão absolutamente inaceitável na privacidade e no domínio da informação de cada um dos deputados da nação e de cada um dos partidos. A explicação dada pelos serviços da Assembleia da República, com todo o respeito, não colhe. E o Chega exigirá hoje, ao início do plenário da Assembleia da República, uma explicação sustentada e coerente para o facto de se ter entrado na caixa de correio dos deputados que tenham sido apagados e-mails ou criados filtros de bloqueio sem o seu consentimento e sem a sua exigência ou solicitação. É uma situação inédita. No entanto, perigosa. Perigosa porque permitiu o acesso à informação por parte de serviços que devem ser de todos e de serviços que devem ser do Estado. A caixas de e-mail que os deputados utilizam naturalmente para a sua vida profissional, mas onde também dispõem de informação pessoal, comunicacional, interrelacional e partidária. Por isso, o Chega ouvirá hoje, ou procurará ouvir hoje, o Presidente da Assembleia da República sobre esta matéria, mas dará conhecimento ao Ministério Público do que aconteceu, para que precisamente não possa acontecer novamente que os deputados da nação, os representantes de todo o povo português, possam ter o seu correio eletrónico violado ou bloqueado, sem consentimento e sem solicitação. Foi sobre esta matéria do aborto. Poderia ter sido sobre qualquer outra. Poderia ter sido sobre qualquer outro domínio. Foi sobre este. É sobre este que teremos de questionar. E é sobre este que teremos de exigir respostas à Assembleia da República e ao Parlamento. A espionagem não é aceitável, o bloqueio de e-mails também não, o condicionamento informático também não. Recordo que todos eles são um crime em Portugal. E todos eles serão levados à justiça, da nossa parte, sem qualquer complacência perante o que aconteceu nestes últimos 2 dias. Sim, teremos essa proposta e apresentá-la-emos precisamente no âmbito da discussão que haverá lugar aqui no Parlamento e daremos conhecimento também à maioria que suporta esta proposta para, no fundo, questionar se há disponibilidade para alterações neste sentido ou se não há disponibilidade para essas alterações nesse sentido. Em qualquer caso, os sinais públicos, repito, sem nenhum contacto sobre esta matéria feito a nível mais pessoal, os sinais públicos nessa matéria, por parte do Governo e da maioria, são de que haverá abertura para algumas alterações à legislação que foi proposta. Por isso eu diria que temos todas as condições para que ela seja aprovada no dia 24. Não tenho mesmo noção. Ontem, vários deputados fizeram-me chegar essa primeira
estranheza de que vários elementos tinham sido apagados da sua caixa de correio. Esta era uma situação particularmente estranha, porque não se tratava só de bloquear a entrada de nova informação, que, enfim, já não seria muito aceitável, mas poderia ser compreensível no quadro do que estava a acontecer, de muitos e-mails a chegar com esta informação. Procurei confirmar durante a noite de ontem a veracidade desta informação, depois colhi relatos de vários deputados de que tinham sido apagados e-mails, apagados verdadeiramente, que alguns deles estavam lidos e já na caixa de eliminados do e-mail e desapareceram, o que significa que teve que existir uma intervenção externa no servidor ou uma intervenção externa dentro do próprio correio. Eu quero acreditar que, independentemente do que tenha sido, ninguém levou a cabo uma análise ou uma vistoria ou uma recolha dos e-mails dos deputados, sejam os do Chega, do PS, do PSD ou da Iniciativa Liberal. Mas acho que a situação é suficientemente grave. Por isso, foi pedido um primeiro esclarecimento por parte do Conselho de Administração, penso que foi o Conselho de Administração, e a resposta que chegou durante o final da manhã de hoje é uma resposta absolutamente técnica, que disse que visou fortalecer a robustez dos e-mails e impedir a sobrelotação dos mesmos. E por isso é absolutamente inaceitável, porque para impedir a sobrelotação dos e-mails já há os filtros habituais não sou um especialista evidentemente na área, mas já há os filtros habituais que este tipo de e-mails têm. E se não, criavam-se novos filtros. Não se entra na caixa de e-mail dos deputados, ou dos jornalistas, ou dos funcionários da Assembleia da República para apagar e-mails, ou para desviá-los para outros domínios. Acho que é muito grave, eu espero que haja mesmo uma explicação para isto. Em qualquer caso, como digo, e agora ele já estará à espera, mas eu quero mesmo que esteja à espera para poder dar uma resposta que eu espero que nos tranquilize a todos. Eu questionarei hoje à entrada do plenário o Presidente da Assembleia da República precisamente sobre isto. Não tenho absoluta certeza disso. Sei que a grande maioria teria, porque foram e-mails em grande quantidade que nos chegaram nos últimos dias, e eu penso que chegaram a todos os deputados, embora também não tenha a certeza disso. Sim. Provavelmente na ordem das dezenas, imagino eu. Milhares de e-mails. Não tenho exata noção disso. Estes e-mails chegaram à caixa de correio dos deputados, foram sendo lidos, não lidos, apagados, etc., conforme acontece habitualmente no correio eletrónico. A ideia que tenho é que sim, mas é uma questão que tenho que confirmar, obviamente não fui perguntar a todos os partidos se tinham recebido. Sei que, provavelmente, sei que os partidos à direita, com toda a certeza, receberam. Não sei se os partidos, honestamente, à esquerda receberam. Eu penso que toda a gente terá recebido, não tenho a certeza disso. Independentemente disso, podia ter sido só um grupo parlamentar, isto é suficientemente grave. Eu quero acreditar, volto a sublinhar, que quem levou a cabo estas ações os tenha feito com boas intenções. Quero acreditar que a Presidência da Assembleia da República e a direção dos Serviços Informáticos da Assembleia da República tiveram boas intenções no que aconteceu. Agora, como eu penso que é fácil de compreender, estamos a falar de partidos da oposição ao Governo, estamos a falar de e-mails que são usados dentro do domínio parlamentar, das iniciativas parlamentares, do domínio político. É absolutamente inaceitável que um outro poder entre nos e-mails para os apagar. Eu não sou, obviamente, um especialista na matéria, mas eu penso que não é possível, remotamente, apagar e-mails depois de eles serem lidos, depois de serem lidos e guardados, penso eu. Mas isso agora haverá especialistas para identificar isso ou não. Eu não dei nenhum consentimento para que se apagassem e-mails da minha caixa de correio, nenhum deputado do Chega deu, isto aconteceu, não fomos avisados e não nos pediram a opinião. Ora, eu penso que isto é suficientemente grave para justificar uma intervenção do Presidente da Assembleia da República durante o dia de hoje. Vamos começar pela segunda questão. Eu penso que o que está a acontecer em Moçambique é particularmente grave. Estamos a ter um ataque sem precedentes contra a democracia moçambicana, mas também um ataque brutal àqueles que querem transformar o poder absolutamente dominante da Frelimo nos últimos anos. O ataque tem sido feito ao Venâncio Mondlane, tem sido absolutamente aterrador. Nós tivemos a oportunidade, também queria deixar isso claro, de ter algum contacto com o candidato e, portanto, temos tido algum contacto de acompanhamento da situação e temos a perfeita noção do risco que corre e do risco que ele sabia que corria, indo hoje para Maputo, como penso que chegou hoje, durante o dia. Em todo o caso, eu acho que a nossa posição tem que ser a de que a Frelimo está a atuar fora dos limites da lei e da democracia e de que devemos exigir democracia independente e auditada a Moçambique. E Portugal tem aqui um papel fundamental. Por isso nós estamos de crer que o governo português deve ser duro com a Frelimo e nas instâncias internacionais, bilaterais e multilaterais
deve fazer pressão para que a Frelimo mude esta linha de atuação que tem tido face aos outros políticos, de perseguição permanente, como está a acontecer com o candidato Venâncio Mondlane, de perseguição e de ataque aos seus apoiantes, sendo que já há dezenas de mortos causados por esta instabilidade. E, portanto, o governo da Frelimo tem que ser responsabilizado por isso. Como digo, nós estamos em contacto, um dos elementos do partido, um dos deputados do partido tem estado em contacto com o candidato, estamos a acompanhar a situação e procuraremos também dar o nosso apoio dentro do possível. Finalmente, eu não queria falar de eleições presidenciais, é sabido que foi tornada pública uma mensagem que transmiti aos deputados do partido. Essa mensagem tem o conteúdo evidente que haverá uma candidatura presidencial e de que essa candidatura presidencial será apresentada no dia 28 de fevereiro, em Lisboa. Queria só dizer o seguinte: eu já fui candidato presidencial, já fui candidato a primeiro-ministro, 3 vezes, uma vez candidato presidencial. Em todas estas eleições, eu levei as eleições até ao fim. Em todas. Nos melhores momentos e nos piores momentos. Com mais de 1 milhão de votos ou com mais de 60 mil votos. Em bons momentos e maus momentos. Levei a candidatura até ao fim. Sei desse comentador quem é que foi líder do PSD e quem nunca foi a votos até ao fim. Porque não fui eu. Foi ele próprio que foi líder de um partido e ele é que nunca foi a votos. Portanto, talvez seja um bom momento de ganhar coragem algum dia, sair de um estúdio de televisão sentado e vir tentar conquistar os votos das pessoas e ir a votos. Da minha parte, os portugueses conhecem, sabem quando entro numa candidatura é para ir até ao fim. Não, mas vai haver uma eleição, sabemos que essa eleição vai ter uma disputa à direita e o Chega quer estar nessa disputa. Não decidi ainda. Falta muito tempo ainda, vamos ver. A candidatura será apresentada, como disse, no dia 28, não decidi ainda os contornos que ela terá, nem a forma como será, nem o desenlace, nem o enquadramento aqui parlamentar que terá. Estou convencido, muito firmemente convencido, de que passarei à segunda volta das eleições presidenciais de 2026. Senhores, muito obrigado.